E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? Essa semana eu estava fazendo ali o meu e-mailzinho que eu envio toda semana para os meus alunos com algumas vagas que eu encontro no mercado para ajudar eles a impulsionar a carreira. E eu me deparei com várias vagas muito interessantes, por isso eu selecionei algumas delas para a gente olhar junto e entender o que o mercado está querendo dos desenvolvedores estagiários e júniores em 2025. Então, eu peguei aqui e separei por alguns tópicos, né? Que eu achei que são os tópicos que realmente são mais importantes, né? Que são os que realmente são decisivos. Espera aí que um avião tá passando. Por causa do barulho, tá, gente? Então, eu separei por alguns tópicos que são os mais decisivos, os mais importantes. E aí a gente vai analisando tópico a tópico. O que eu quero destacar para vocês? A importância de ficar sempre atento ao mercado e às vagas. Por quê? O que mais eu fez diferença na época que eu queria entrar para a área da programação foi estar sempre acompanhando o mercado. Quando eu comecei, há quase 5 anos e pouco atrás, eu ia todos os dias lá no LinkedIn, na Gup, procurava as vagas para estágio, para trainee, para júnior e ficava olhando elas, o que o mercado quer, o que o mercado está esperando, quais as principais tecnologias que eles querem que a gente aprenda. Anotava, é Git, é GitHub, é metodologias ágeis. Então eu fazia esse pente fino nas vagas. Depois eu ia começar a estudar. E isso também foi uma coisa bem chata para mim, que acho que assim, atrasou um pouco mais ainda todo o meu desenvolvimento, foi o fato de que eu não encontrei nada que trouxesse, né, esse passo a passo bem desenhado, essa escadinha, né, esse roadmap, né, do que eu realmente precisava estudar. Então, eu tô sempre de olho nas vagas, porque lá no treinamento Minha Vaga Dev Java e no treinamento Full Stack agora, eu também busco sempre entregar para os meus alunos aquilo que as vagas querem. Por isso que é uma das coisas que eu recomendo que vocês façam, que vocês fiquem de olho nas vagas, que vocês apliquem para as vagas e que vocês estudem aquilo que as vagas estão pedindo, porque aí não tem erro. Não tem que ficar perdendo tempo estudando coisa que as vagas não estão querendo. Depois você aprende, depois você desenvolve. Mas por quê? Para que perder tempo com coisas que não estão como pré-requisitos? Não faz sentido. Os recrutadores, eles vão te buscar olhando para as vagas. Por isso, né? Não tem como a gente não falar sobre esse assunto aqui. Mas então eu destaquei em primeiro lugar que eu encontrei um bom número de vagas para estágio e para júnior. O mercado ele teve uma mudança significativa agora em 2025 em relação a 2024. E em 2023, né, lá no finalzinho de 2023, a gente teve um boom das IAs, né, nas empresas, e muitas empresas acabaram deixando de fazer esses programas de estágio, que eram programas que recrutavam muitas pessoas, né, traziam muitas pessoas novas para dentro das empresas. Mas esse ano tudo mudou. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, as inteligências artificiais não estão substituindo os devs. Muito pelo contrário. Elas até podem ajudar de uma certa forma, mas assim, é bem limitado, tá? Eu posso dizer por experiência própria que eu mais passo raiva, às vezes, com a IA trabalhando, né, codando, do que efetivamente se eu tivesse feito. Muitas vezes eu começo a fazer uma coisa, né, para acelerar, porque a gente tem na empresa a gente tem esse apoio, né, esse incentivo a usar as IAs para acelerar o processo. Mas às vezes as IAs mais atrapalham do que efetivamente aceleram esse processo. Mas enfim, então as empresas notaram que não teve um grande avanço, não teve uma aceleração nos procedimentos, nos processos com o uso da IA e perceberam que as squads estavam ficando cada vez mais para trás porque não tinham profissionais para fazer o básico, que são os profissionais que começam, né, como estagiários, como júniores e depois vão evoluindo. E isso estava sobrecarregando muito os desenvolvedores pleno e sênior, porque as IAs não estavam ajudando eles. Então, o mercado aumentou muito o número de vagas para estágio, aumentou muito o número de vagas para júnior e muitos programas foram iniciados nesse ano, que são programas aqueles de contratação, que tem toda aquela parte de estudo, né, de conhecimento, que tem todo um tempo, né, de treinamento para os estagiários. Então, eu encontrei alguns programas, né, de estágio. A Uber teve um programa de estágio recente. O Bradesco teve um programa de estágio recente. A CIT teve um programa de estágio recente.
A Petrobras, se eu não me engano, teve um programa de estágio recente também. Então, tem várias empresas com programas de estágios, alguns abertos, outros já fechados, mas para quem está acompanhando o mercado, como eu estou dizendo para vocês, conseguiu aplicar e daqui a pouco até já está avançando e evoluindo nesses programas. E também tem programas de estágio, vagas de estágio em outras empresas, que eu falei para vocês. Encontrei muitas vagas de empresas, vagas assim, isoladas, dentro da empresa, né? Não é um programa com várias contratações, mas por quê? Porque as empresas estão vendo a necessidade de colocar pessoal de níveis mais iniciantes para dar esse auxílio para os sêniores e para os plenos, que realmente faz muita diferença, tá? Faz muita falta. Então, outra coisa, as principais linguagens que eu encontrei foi Java com Spring, HTML, CSS e também Angular. React foi menos, tá? Mas JavaScript e Angular. E aqui eu vi também uma tendência do mercado em começar a contratação por full stack, que é o profissional que sabe tanto de front quanto de back-end, e principalmente Java com Angular. Esse foi um dos motivos que eu acabei criando o combo full stack lá no curso de Javanauta, porque a gente tem que estar sempre atento ao que o mercado quer do profissional. E apesar de que nas vagas pleno e sênior e ainda júnior, tá, tem muita vaga só para estágio, só para Java, tem assim, vamos dizer, um caminhozinho que o mercado começou a trilhar em relação às vagas full stack. Então, quem começa a se preparar agora para ser um full stack vai ter mais chances, mais oportunidades no futuro. E eu quero sempre que vocês tenham mais e mais oportunidades. Então, para quem está começando, acho que é uma tendência legal a preparação como full stack. Mas sempre começando pelo back-end, porque depois fica muito mais fácil aprender o front, tá? Então, eu não recomendo começar pelo front, recomendo começar pelo back-end. Entre as principais ferramentas, o Git, GitHub, bancos de dados SQL e NoSQL, e aí não é ferramenta, mas é algo bem utilizado, metodologias ágeis. Foram as coisas que eu mais encontrei. Inglês. Para quem sempre tem dúvida se o inglês é requisito obrigatório, eu só encontrei em uma vaga e era em inglês técnico, não era inglês para conversação. E isso tem uma grande diferença, porque inglês técnico é muito mais para leitura de documentação e também para você daqui a pouco trabalhar com algum código que está escrito em inglês. Mas aí você tem muitas ferramentas que podem te ajudar nesse ponto. Principalmente aí sim entram as inteligências artificiais para te ajudar a entender códigos, por exemplo, feitos todos eles, né, com métodos em inglês que você daqui a pouco não conseguiu entender, mas aí, pô, copia e cola lá no ChatGPT e ele vai te ajudar a entender. Então, eu não vejo o inglês técnico como um problema, tá? Mesmo para quem não tem o domínio da linguagem, porque é muito simples e você vai entendendo com o tempo. Quanto à experiência, encontrei vagas com e sem experiência e a grande maioria delas não fala em experiência, tá? A maioria dessas vagas não tá falando de experiência, não é pré-requisito. Quanto à faculdade, a mesma coisa. A maioria dessas vagas, não, principalmente júnior, tá? Não tá pedindo faculdade, nem fala em faculdade, não tem nem menção de faculdade. Agora sim, para estágio, é claro que é obrigatório, porque estágio é uma vaga legal, né? Por lei, você tem contratação de estagiários é feito por lei, né? Tem uma lei que regulamenta agora. Tem uma regulamentação por lei e por lei você é obrigado a estar matriculado em uma faculdade. Então é claro que a faculdade é obrigatório para estágio, mas para júniores eu não encontrei nenhuma com pré-requisito de faculdade, tá? E benefícios, eu encontrei muitos benefícios bem legais até, sabe? Vale alimentação, refeição, Gympass, horário flexível, day off de aniversário, boas remunerações para vales e as remunerações que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que é interessante destacar, a gente tem ali remunerações de R$ 1.000 a R$ 2.000 para estágio, tá? Então, realmente é o que a gente mais encontra hoje para estagiário, de R$ 1.000 a R$ 2.000. E para júnior, daí eles não colocam nas vagas, mas é bem factível, até 3.000, 3.500 você consegue uma vaga júnior, tá?
4 mil é o máximo. Aí depois você já começa a ir para pleno e sênior, ou um júnior pleno ali já consegue 4 mil, 5 mil, 6 mil, um júnior pleno, que é aquele tipo quase pleno. Mas o júnior basicão, aquele iniciante, 2.500, 3.000, 3.500. Essa é a média, tá? Vamos dar uma olhada nas vagas que eu selecionei aqui, e aí a gente vai bater aquilo que eu tirei como os pré-requisitos das vagas. Aqui algumas pesquisas que eu fiz, mas eu selecionei algumas já, algumas 10 aqui, tá? E para quem não me acompanha lá no Instagram, @javanauta, sempre que vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, sobre as pesquisas, sobre alguma coisa das vagas, o que eu estudo, como que eu estudo, ou por onde começar, eu sempre deixo uma caixinha semanal lá, geralmente é na sexta-feira, tá? Salvo raras exceções. Eu deixo uma caixinha lá para vocês fazerem as perguntas e eu tô sempre respondendo elas. Então, quem ainda não me segue lá no Instagram, corre lá e quem tiver dúvida, não deixa de mandar, não deixa de participar, porque eu tenho certeza que pode fazer diferença aí na sua contratação. Então, a primeira vaga que eu selecionei aqui era uma vaga exclusiva para desenvolvedor Java, era um estágio. É um estágio remoto, foi colocado há mais de uma semana, não mais, né? Desculpa. É na Rio Card Mais. Essa vaga tá bem interessante porque os requisitos, olha, superior em TI, como eu falei para vocês, e benefícios, vale alimentação, refeição. E aí aqui, ó, atividades. Atuar com desenvolvimento em Java e Spring, que é aquilo que eu falei, Java e Spring é básico. E bancos de dados Oracle. E aí, banco de dados Oracle, banco de dados SQL, banco de dados padrão, quem sabe trabalhar com banco de dados sabe trabalhar com qualquer um, tá? Não tem essa questão. Tem alguns diferenciais aqui, vivência em ambiente cloud e Vue.js, mas, assim, vivência em ambiente cloud para quem está começando em estágio, aí já é um pouquinho demais, né? Mas é só diferencial. Eu acredito que não seja algo que vai eliminar, a não ser que encontre alguém que tenha. Mas aí, né, já é um pouquinho mais difícil. Depois a gente tem aqui um outro que é na Taut Health, que é um estágio também em Java, é remoto. E os requisitos são aprender com paixão, ser colaborativo e gostar de trabalhar em equipe e estar matriculado em engenharia de software. Esses são os requisitos. Depois tem, como diferencial, então, saber programação orientada a objetos, saber SQL, os frameworks Spring e Hibernate, bancos de dados Oracle e PostgreSQL, então são os bancos de dados SQL. Saber trabalhar com desenvolvimento web, que é bem importante, né? Hoje, então, JavaScript, HTML, CSS, Angular e React. Não, olha só. Web é o front, tá? Diferencial, não é obrigatório. Mas é como eu falei para vocês, uma pequena tendência do mercado caminhando para o full stack. Então, o objetivo principal é Java. Mas se você souber o JavaScript, HTML, CSS, Angular e React, você tem um que a mais, né, na aprovação. E o inglês técnico que eu falei para vocês, que é aquilo que eu falei em relação a documentações, ou daqui a pouco os códigos são em inglês, mas não vejo como algo que seja difícil, tá? Benefícios, então, academia, bolsa auxílio, seguro, vale refeição, vale transporte, tudo muito simples, né? Depois, aqui na Talent, estágio Java Home Office, remoto, foi colocada há mais de 3 semanas, então um pouquinho mais antiga que as outras. Essa vaga aqui, ela é interessante porque os requisitos são gostar de estudar, conhecimento de HTML e CSS, é a outra que eu falei para vocês, é um estágio em Java, mas aquele pezinho no full stack, né? HTML e CSS, conceito de orientação a objetos, boa lógica de programação, tem conceitos de SGDB aqui, obrigatório estar cursando ensino superior a partir do 6º semestre. Depois a gente tem aqui vagas presenciais, aqui uma em Porto Alegre, também é um estágio em desenvolvimento Java. Esse aqui já tem até o salário, R$ 1.200, que assim, para presencial é baixo, mas eu recomendo que... moro em Porto Alegre e vou aplicar para essa vaga. É muito baixo, não sei o quê. Cara, vai, porque isso aqui é só um trampolinzinho, sabe? Para você ir para júnior, para você ir para pleno, para você ir para sênior. Então, não deixem de aproveitar as oportunidades de estágio que vocês têm, porque são a diferença
para o trampolim inicial na programação, tá? E os requisitos são bem simples aqui, que é estar cursando algum curso, né, na área de TI e ter alguma experiência ou familiaridade. Familiaridade é o suficiente com linguagem de programação Java, bancos de dados relacional SQL e um fácil acesso ao bairro Rio Branco, que é aqui em Porto Alegre, tá? Depois, na Visagio Talentos, um estágio em desenvolvedor de software, remoto também, há 3 semanas. E aqui, então, é uma vaga um pouco mais full stack, desenvolvimento front e ou back-end. Acho que se você tiver os dois, vai ter uma vantagem, mas é e ou, né? Pode ser só um dos dois. Correção de bugs, melhoria, propor implementar novas ferramentas. Eles estão buscando pessoas com ou sem experiência. Então você, eu não tenho experiência, posso me candidatar? Posso. Eu sei só Java, posso me candidatar? Posso. É só back-end, não tem problema. Eu só sei JavaScript, posso me candidatar? Posso. Pode sim, porque aqui é só front-end, não tem problema. É e ou. Então, uma vaga bem tranquila, tá? Não tem muitos requisitos. A única questão é que, como é um estágio, você tem que estar cursando a faculdade, né? Depois aqui, um estágio desenvolvedor em Curitiba na Signotech. Esse estágio aqui tem day off de aniversário, vale refeição de R$ 15. Deve ser por dia, né? Aí aqui tem os requisitos: graduação em andamento na área de tecnologia, conhecimento em linguagens como PHP, JavaScript e TypeScript. Então aqui a gente vê uma vaga um pouquinho mais voltada para o front. Mas o que me chamou muita atenção nessa vaga foi o conhecimento em bancos de dados SQL. Então, para ver a importância de ter um conhecimento assim, ó, de back-end. Muita gente acha, eu vou ser só front. Cara, hoje em dia é muito difícil você conseguir uma vaga só front para iniciante, tá? O mercado ele tem uma tendência muito grande ou em back-end ou em full stack. Só o front é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque se o cara só entende de front, só JavaScript, por exemplo, ele não vai conhecer SQL, né? Então, essas são as questões. Trabalhar em equipe, versionamento de código com Git, interesse em aprender. Aí aqui tem todas as questões da empresa. Mais um estágio. Esse aqui também presencial lá em Joinville, Santa Catarina. Tá ali há 3 meses, né? O salário, R$ 1.000. Requisitos da vaga, então, é desenvolvimento web e Git. Só isso, gente. Só isso. Nada extraordinário. E cursar ensino superior, claro que ele é híbrido, né? Então tem que estar morando perto de Joinville, pelo menos. Mas tem horário flexível e tem vários vales aqui, várias coisas legais. Então o salário não é tão alto, mas é como eu falei para vocês, trampolim. Aqui na Framework Digital a gente tem uma vaga que aí já é para júnior, tá? E aqui é aquela tendência do mercado que eu falei para vocês, da tendência do full stack. Então a gente tem uma vaga full stack Java e Angular júnior. Aqui a gente tem inclusive um vale alimentação e refeição de R$ 1.200, que é bem interessante, até um pouquinho acima do normal do mercado, tá? Auxílio home office, Gympass, licença maternidade, horário flexível. E o que é preciso, né? Conhecimento em Java, conhecimento em frameworks como Spring, conhecimento em Angular, porque ela é uma vaga full stack. Experiência acadêmica, experiência acadêmica. Não tá falando em experiência em nenhuma empresa. Ou prática com APIs RESTful, conhecimento em bancos de dados relacionais, mais SQL, habilidade básica em SQL, que é tipo as queries, né, tradicionais, noções de versionamento de código com Git e familiaridade com IDEs como Eclipse ou IntelliJ. Muito simples, né? Então, diferencial, saber Spring, Hibernate e seria um diferencial ter um conhecimento em Flutter. Mas é diferencial, né? Bem boa essa vaga aqui e com bastante benefício legal. Mas ela é presencial em Belo Horizonte. Essa aqui, eu acho que é a mesma vaga, dando uma olhada aqui, mesmos benefícios, tudo. Então, eu acho que é a mesma, tá? Só 2 contratantes diferentes. Depois essa aqui, essa vaga da IBM tá bem interessante, porque eu encontrei, eu acho que pelo menos umas 10 vagas desse desenvolvedor Java Júnior da IBM. E
E assim, geralmente quando a empresa coloca mais de uma vez a vaga, é porque eles querem mais de um profissional, tá? Então, tem lá desenvolvedor Java Júnior 10 vezes, provavelmente são 10 desenvolvedores Java Júnior que eles estão procurando. Porque se eles colocar uma só, não sei, talvez eles não consigam filtrar, não sei porque eles colocaram mais de uma vez, mas geralmente é isso, tá? Não é uma vaga há muito tempo, há 4 semanas, não é tanto tempo assim. E os requisitos dessa vaga são bem. Cara, tipo, meu aluno, ele tira de letra isso aqui, ó. Conhecimento em linguagem de programação Java, conhecimento de framework Spring, Spring Boot, MVC, Spring Data, etc. E familiaridade com bancos de dados SQL Server e habilidade para escrever consultas SQL. Cara, meus alunos, eles podem aplicar tranquilo para essa vaga. Não tem pré-requisito de experiência aqui. Não tem pré-requisito de faculdade aqui. Não tem tantas ferramentas assim diferentonas assim, né? Totalmente fora do padrão. E assim, a questão da experiência, até interessante levantar esse ponto com vocês, porque muita gente acha que a experiência ela só é no ambiente corporativo, sabe? A experiência é quando você entra por uma vaga como estagiário ou como júnior em uma empresa. E nem sempre é isso, tá? A experiência, ela também pode ser quando você faz um freelancer para uma empresa, também pode ser quando você trabalha como PJ para alguma empresa, não sei, faz algum código para uma empresa que você conhece. Também pode ser uma experiência com algum amigo, algum conhecido que está desenvolvendo algum site, algum app, e aí você vai ajudar ele a desenvolver, né? Então, isso também é uma experiência. O fato de não estar inserido em uma empresa não significa que o que você fez, né, de certa forma, não é experiência, tá? Então, tudo que você fizer para entregar para alguém, para uso de alguma forma, para que, sei lá, o seu vizinho lá que é cabeleireiro e você fez um app para ele para o salão de beleza. É experiência? Você fez um app para ele? Então, não fiquem muito nessa ideia de experiência nas empresas, tá? Não foquem tanto nisso. Depois a gente tem mais uma vaga aqui no PicPay. Essa aqui é uma vaga até um pouquinho diferente, ela tem um pouquinho mais de pré-requisitos. É uma vaga nova, 5 dias, tem bastante candidatura justamente porque é no PicPay, né? É bem conhecida. Mas assim, olha só, é fundamental ter conhecimento em programação orientada a objetos. É Java 17, 11 ou 8. Spring Boot, compreensão e arquitetura de microserviços, design de APIs REST, design patterns e solid. Aqui eu achei um pouquinho forçado, mas cara, nada como ter uma noção de organização e conhecimento de código, que é uma coisa que eu falo muito para meus alunos. Ter um código bem organizado é solid, é design patterns. Tem vários padrõezinhos que a gente aplica no dia a dia, que pode não estar decorado na cabeça, mas é a aplicação de solid e design patterns. Banco de dados no SQL e SQL, Spring Data e JPA e teste unitário e ou de integração. Meus alunos matariam facinho essa vaga aqui. E é uma vaga para desenvolvedor júnior, é remoto. E, assim, não tem aqui pré-requisito de ter experiência, não tem aqui pré-requisito de estar cursando uma faculdade. Tá? Então, tem esse conhecimento aqui? Manda currículo. Aqui uma vaga de desenvolvedor Java Júnior, trabalho remoto aqui no Grupo RBS, que é aqui de Porto Alegre, tá? Então essa vaga é de 6 dias, mas é remoto. E essa vaga aqui também tá interessante porque eles querem aqui conhecimento em bancos de dados relacionais e não relacionais, que é o Mongo, o Postgre, conhecimento em Java 8, Java 11 e Kotlin. Aqui eu acho que, assim, sei Java e eles não conseguirem ninguém com Kotlin e Java, a vaga é tua. Conhecimento em desenvolvimento de microserviços, familiaridade com integração e entregas contínuas, CI/CD, conhecimento em testes unitários, conhecimento em metodologias ágeis, Scrum e Kanban, conhecimento, boa comunicação e trabalho em equipe, proatividade, interesse em aprender. Requisitos muito tranquilos, todos eles abordados lá no treinamento Minha Vaga Dev Java e que é o mínimo que se espera de um desenvolvedor júnior, tá? Muito simples mesmo, não tem nada de extraordinário aqui, não tem requisito de experiência e também não tem exigência de faculdade.
Então, vejam como as vagas, elas não são essas vagas, todo esse melodrama que tem sido feito de, nossa, as vagas são horríveis, pedem muita coisa. Cara, é o básico de um desenvolvedor júnior, porque isso aqui não é estágio. Vejam a diferença, se vocês olharem bem para a diferença das vagas de estágio para as vagas de júnior que eu mostrei para vocês. É claro que existe uma diferença de requisitos entre uma vaga de estágio e uma vaga de júnior. Até porque um estágio vai pagar de 1.500, de 1.000 a 2.000 e um júnior vai pagar de 2.500 a 3.500, 4. Então é óbvio que vai ter uma diferença também nos pré-requisitos disso, né? Mas assim, não são pré-requisitos fora de contexto, né, do que se espera de um júnior. Muito tranquilo. Aqui a gente tem uma vaga de analista, que é um analista desenvolvedor Java Angular Junior. Aqui tem Spring, Angular e Java Server Face. Vale alimentação, não tem muitas informações sobre a vaga, mas fica aí, né, como uma ideia. É presencial em Belém, lá no Pará. Tem bastante tempo já essa vaga, então talvez nem tenha mais, né? E depois aqui a gente tem uma vaga em desenvolvimento júnior na DBC Company, que é uma empresa que faz essas contratações como outsourcing, né? Alocam profissionais em outras empresas. É uma vaga para trabalhar presencial em Ivoti, aqui no Rio Grande do Sul. E só para vocês terem uma noção aqui dos requisitos, HTML, CSS e JavaScript. É uma vaga mais front, mas como eu falei para vocês, as vagas front, elas têm uma tendência a pedir SQL e consulta de dados. Então, o ideal, nesse caso, é sempre tentar casar o máximo possível o back-end com o front-end. Aí você tem um conhecimento completo, você tem um conhecimento que vai atender a muitas vagas. Vejam, quem estuda o full stack conseguiria atender todas as vagas que eu mostrei para vocês aqui. Quem estuda Java vai atender 80% das vagas que eu mostrei aqui. E aí o front é o que menos a gente encontra de vaga hoje. Então, por isso, acho que o foco principal é full stack ou back-end. O front, ele é até interessante, mas ele tem essa tendência a ser cada vez mais casado com outras tecnologias, tá? Mas são essas as vagas que eu selecionei para vocês e assim, é importante para lembrar que o mercado é sempre cíclico, a gente sempre tem novas e novas vagas entrando no mercado, então não adianta, eu pesquisei hoje, mas pesquisa de novo amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, então não deixem de pesquisar vagas todos os dias, de enviar currículos todos os dias, até porque o não vocês já têm. Então, quando vocês estão buscando uma vaga, vocês estão buscando o sim. Então, qual é o problema de, às vezes, aplicar para uma vaga que você... mas eu não tenho todos os requisitos. Vai, aplica. Quem sabe não são requisitos tão importantes assim? Ou quem sabe o recrutador vai tanto com a tua cara que pensa assim, poxa, mas essa pessoa realmente vai atender aquilo que a gente quer. Então, não foquem tanto assim mas eu não vou conseguir, mas eu não vou saber. O não, vocês têm sempre. Vocês têm que sempre pensar em busca do sim. E não ter medo de ouvir não, porque é normal. Mas todas as vezes que vocês entrarem em uma entrevista, vocês vão sair muito mais preparados para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Entende? Então, esse é o principal foco que a gente tem que ter sempre na área da programação. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês ficaram animados com esse tanto de vagas que eu encontrei agora em 2025. E não deixem de seguir a minha dica. Procurem vagas todos os dias. Não deixem de hypar o vídeo também. Um beijão e até o próximo vídeo.